Nós vamos agora para o momento central, principal do culto a Deus, que é exatamente a ministração da palavra de Deus, e para isso nós contamos com a máxima atenção de todos nessa noite, porque com certeza Deus tem algo para falar ao meu coração e ao seu coração também, através da sua palavra. Então vamos manter tranquilamente, sentados aí no banco, só saia se for por uma extrema necessidade. Deixe o seu celular aí no modo avião ou desligado, preste toda a atenção agora à pregação da palavra de Deus, como parte principal, central do culto que nós apresentamos ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29, diz assim a palavra de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Senhor Deus, fala, Pai, ao nosso coração, nesta noite, através da Tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a revista Money Times, ela fez um levantamento das 10 empresas que mais cresceram durante o ano de 2023 em valor de mercado. Em primeiro lugar, nós temos a Petrobras. Segundo lugar, o Itaú Unibanco. Terceiro lugar, Banco do Brasil. Quarto lugar, BTG Pactual, que é um banco também. Em quinto lugar, a Telefônica Brasil. Em sexto lugar, Itaúsa, que é um conglomerado de bancos. Em sétimo lugar, NU Holdings Limitada, que também é um conglomerado de empresas. Em oitavo lugar, a BRF-SA, que é uma indústria de carnes no Brasil. Em nono lugar, a Ultrapar, que é uma empresa que trabalha com exploração, refino e distribuição de produtos de petróleo. E em décimo lugar, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a companhia de mineração. Acontece que as empresas e instituições, todas elas trabalham visando o crescimento. Nenhuma empresa ou instituição visa trabalhar para decrescer ou para não crescer, mas visa, logicamente, o crescimento. Pessoas estudam, se formam, se preparam para o mercado de trabalho, trabalham, empreendem também com o objetivo de crescer. As igrejas também, por sua vez, elas trabalham com o objetivo de crescer, como a nossa igreja local aqui. Nós trabalhamos sempre com o objetivo de crescer, não só no aspecto no número de pessoas, de membros da igreja, mas principalmente na questão espiritual. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Lucas registra em Atos o crescimento expressivo da igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, lá naquele primeiro século da era cristã. E todos esses crescimentos são de caráter explícito e perceptível. Mas aqui nós estamos diante do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, e aqui o evangelista Marcos, ele registra a parábola da semente, uma das várias parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de ensinar as verdades preciosas do Evangelho, as verdades preciosas da palavra de Deus e do reino de Deus. E com essa parábola aqui, o Senhor Jesus ilustra exatamente o crescimento do reino de Deus. E de acordo com essa parábola, o reino de Deus está sempre em crescimento, sempre em expansão, porém de uma maneira imperceptível e até mesmo misteriosa. Na verdade, é um crescimento real, é um crescimento verdadeiro, porém um crescimento misterioso. E é sobre isso que eu quero continuar compartilhando
compartilhando a palavra de Deus com todos nesta noite, o crescimento misterioso do reino de Deus. E olhando bem para essa parábola que Jesus conta, nós vamos encontrar aqui 3 verdades preciosíssimas a respeito desse crescimento misterioso do reino de Deus. E a primeira verdade que encontramos aqui nesse texto, nessa parábola, é que esse crescimento misterioso do reino de Deus, ele é precedido exatamente pela semeadura da palavra de Deus. Veja comigo aí o versículo 26, onde o evangelista registra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Esse reino aqui, o Senhor Jesus Cristo se refere nessa parábola e em outras também, não é o reino escatológico a ser ainda estabelecido na eternidade, na consumação, quando o Senhor Jesus Cristo voltar ou por ocasião da volta do Senhor Jesus. Aqui Jesus fala de um reino presente, de um reino aqui e agora. E lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, os fariseus aguardavam um reino perceptível, visível, um reino cheio de ostentação, mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala de um reino já presente, um reino presente no interior do ser humano pecador, inclusive, e diz aqui Lucas 17, verso 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo ali, ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus é bem claro dizendo que o reino de Deus está presente na existência do ser humano pecador, seja ele obediente a Deus ou não, seja ele crente ou não, seja ele salvo ou não. O reino de Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo diz, ele está presente no interior do ser humano. E no versículo 26, Jesus não diz que o reino será assim numa possibilidade futura, mas o reino ele é assim, é algo presente. Mas como esse reino ele cresce e se expande no mundo, só tem um jeito desse reino de Deus crescer e se expandir aqui na terra, e é exatamente através da semeadura da palavra de Deus a todas as criaturas, até os confins da terra. É assim que o reino de Deus vai crescendo, vai se expandindo, na medida que as pessoas ouvem o Evangelho, se convertem ao Senhor Jesus Cristo, passam a fazer parte da igreja visível, da igreja militante, que depois, posteriormente, no céu, será a igreja triunfante. Então, é dessa forma que o reino de Deus vai se expandindo, através também do crescimento da igreja visível. Aqui nesse mundo, o reino de Deus vai se expandindo. O Evangelho de Marcos é um evangelho, é um dos 4 evangelhos sinóticos, justamente com Mateus, Lucas e João. E a semelhança dos outros evangelhos, esse evangelho de Marcos, ele apresenta exatamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando Marcos começa a escrever esse evangelho, aí no capítulo 1, no versículo 1, Marcos faz referência ao evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, verso 1 do capítulo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, diz a palavra de Deus. Então esse evangelho é a palavra de Deus. Esse evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, que veio, se encarnou, sofreu, morreu, foi humilhado, morreu na cruz por nós, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, como nós estudamos hoje de manhã, na lição da escola dominical, aqui na classe dos adultos. Jesus foi assunto ao céu depois da sua ressurreição, e um dia haverá de voltar a este mundo, para buscar aqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus é o próprio Evangelho. A palavra de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, esse Evangelho é a palavra de Deus, são as boas novas de salvação aos homens perdidos para a salvação eterna das suas almas.
Esse evangelho foi encarnado na pessoa do Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho foi profetizado, anunciado pelo profeta Isaías, lá no Velho Testamento, considerado um profeta messiânico. Ele profetizou a vinda de Jesus como Messias Redentor, como também outros profetas do Velho Testamento profetizaram, anunciaram a encarnação do Verbo, a vinda do Senhor Jesus. Ele foi anunciado, foi proclamado também por João Batista, o profeta, o precursor do Messias, do Senhor Jesus, e isso está claro aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Mas quando chegamos no capítulo 1, versículo 14 e 15, o próprio Senhor Jesus Cristo, depois do seu batismo lá no Rio Jordão, depois da prisão do seu precursor, o profeta João Batista, Jesus mesmo começou a percorrer as terras da Palestina, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a palavra de Deus é semeada nos corações das multidões, através do profeta João Batista, o precursor, através do próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio, através dos seus discípulos que o acompanhavam e juntamente com ele anunciava as boas novas do Evangelho nas terras da Palestina, nas regiões de Tiro e Sidom, que era uma região gentílica, mas estavam eles ali anunciando naquelas terras as boas novas da salvação. Você percebe isso na parábola do semeador, aqui em Marcos capítulo 4, verso 1 a 9, Mateus capítulo 13, verso 1 a 9, Lucas capítulo 8, verso 4 a 8, que Jesus narra, registra ali a parábola do semeador, mostrando a importância e a necessidade de semear a palavra de Deus, de proclamar a mensagem das boas novas da salvação em Cristo Jesus. E aqui nesses textos, Jesus conta essa parábola do semeador, especificamente a respeito da semeadura da palavra de Deus. E aqui nesse texto de Marcos, nessa parábola, Jesus mostra que a terra por si mesma só produz ervas daninhas, e para produzir alimentos é necessário preparar o solo, é necessário lançar as sementes, cuidar do solo, regar a semente, até que ela venha germinar, a planta surge, cresce, então vai produzir os frutos desejados. Sem semeadura, portanto, não há colheita. Sem o chamado de Deus ao pecador, não há resposta do pecador a Deus. Sem a pregação do Evangelho, não há salvação das almas dos pecadores. Romanos capítulo 10, versículo 14, Paulo é bem claro como diz: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E no verso 17, Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Aí nós temos Marcos 16:15, quando Jesus exorta a seus discípulos e a nós também: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, diz a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do reino em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Então nós aprendemos até aqui que o crescimento misterioso do reino de Deus, ele é precedido pela semeadura da palavra de Deus, que tem poder para alcançar o pecador, para redimir, para libertar, para salvar o pecador e dar a ele a vida eterna, a salvação para a sua alma. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas há uma segunda verdade preciosa que nós aprendemos nesse texto sobre esse tema, o crescimento misterioso do reino de Deus. Esse crescimento misterioso do reino de Deus, em segundo plano, não é competência dos semeadores da palavra, não é competência dos semeadores. Verso 27 diz: depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como.
Existe um atributo na pessoa de Deus, que é a onipotência. E a onipotência de Deus é um atributo incomunicável. Só Deus é o Todo-Poderoso. Só Deus é o onipotente. O ser humano tem poder, mas tem poder limitado. O ser humano não é o todo-poderoso e não é onipotente também. Só Deus, somente Deus pode, sabe e vê todas as coisas. Somente Deus tem competência total para tudo nessa vida. Portanto, o poder de Deus é ilimitado. O nosso poder é limitado, nós somos limitados. Como seres humanos pecadores, o nosso poder também. Mas o poder de Deus é um poder ilimitado. Deus é o Deus onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, e a germinação de uma semente, que é uma das coisas mais simples da natureza, não acontece se não for pelo poder de Deus, porque o homem não tem competência nenhuma de fazer uma semente germinar. A obrigação dele é jogar a semente no solo, mas ele não tem nenhum poder para fazer aquela sementinha germinar e virar uma planta para produzir. O que é que o semeador fez aqui nessa parábola? Diz o texto no verso 27, que ele dormia e se levantava. Depois que ele jogou a semente no solo, ele dormia e se levantava, de noite e de dia, aguardando a semente germinar. O homem, ele pode e deve lançar a semente na terra, mas ele não tem competência nenhuma para fazer a terra produzir. Só Deus pode produzir vida, só Deus pode produzir crescimento, só Deus pode fazer o seu reino crescer, só Deus pode fazer a sua igreja crescer, só Deus pode fazer com que nós cresçamos também em todos os sentidos da vida. O apóstolo Paulo foi um grande apóstolo, um grande missionário, um grande evangelista, um grande pregador, um grande semeador da palavra de Deus, um grande plantador de igrejas. Mas o próprio apóstolo Paulo reconheceu a sua total incompetência na produção dos resultados do seu árduo trabalho como semeador da palavra de Deus. Quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo diz as seguintes palavras: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. O nosso papel como semeadores é aguardar com paciência a germinação da semente no seu tempo próprio, aguardar o crescimento da planta e posteriormente a produção dos frutos, e todo esse processo depende totalmente de Deus. E às vezes você evangeliza um parente seu, quem sabe um familiar, um filho, um irmão, um outro parente, um vizinho, um colega de trabalho, e aquela pessoa não reage. Por mais que você fale do evangelho, das boas novas da salvação, ele se mantém indiferente, incrédulo, ele não reage. E você fica afoito, ansioso. Por que ele não se converte? Por que ele não aceita Cristo como Senhor e Salvador? Por que ele não vem para a igreja também e a gente fica ansioso? Mas não é competência nossa. A nossa competência é pregar o evangelho. A responsabilidade de crer ou não é do pecador. E quem faz o pecador se decidir se converter é o poder de Deus, é a graça de Deus, através do Espírito Santo que atua aplicando a palavra de Deus no coração do pecador, uma vez que ela é semeada no coração do pecador. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer o seu reino e a sua igreja crescer. É Ele quem edifica a sua igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Depois que Pedro fez aquela bela confissão, dizendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus diz então: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui no verso 27 desse texto,
Nós aprendemos que não temos competência para fazer o reino de Deus crescer, e nem temos competência para entender como esse reino cresce e se expande. Capítulo 4, versículo 27 do texto, diz o texto: depois dormisse, se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus é um reino real, é uma realidade presente nesse mundo, mas os mistérios do reino de Deus nós não vamos entender, por mais que nós queiramos entender. Deus, Ele age de forma poderosa, de forma misteriosa, inexplicável, na implantação do seu reino e no crescimento do seu reino, na expansão do seu reino nesse mundo. Nós não entendemos, como já há pouco falamos, não entendemos como uma pessoa tão dura resiste tanto ao Evangelho, mas também não entendemos como uma pessoa tão dura, de repente Deus quebranta, arrebenta seu coração, incrédulo, empedernido pelo pecado, ele se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo, e a gente fica um tanto quanto até espantado. Escuta, mas como é que fulano de tal se converteu? Como é que fulano de tal se converteu? Nós não entendemos como que as pessoas, umas se convertem, às vezes ouvindo pouco a palavra de Deus, outras não se convertem depois de ouvir tantas vezes a palavra de Deus. É porque na nossa visão, os prováveis é que vão se converter, mas muitas vezes Deus converte os improváveis, que na nossa visão nunca, jamais vão crer em Jesus, vão crer no Evangelho. Então, meus amados irmãos, o crescimento misterioso do reino de Deus, ele é precedido pela semeadura da palavra de Deus. Ele não é competência daqueles que semeiam a palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o crescimento misterioso do reino de Deus acontece de forma progressiva. Verso 28 e 29, acompanhem comigo, diz o texto: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A princípio, o semeador olha para o campo semeado, e ele só enxerga a terra nua, sem nada. Mas diz o texto que a terra por si mesma, ela frutifica. Essa frutificação, ela é gradual, ela é progressiva, ela passa por 3 estágios diferentes. Diz aqui no versículo 28 que primeiro vem a erva, é o primeiro estágio dessa progressão. A planta que surgiu de uma pequena semente vai crescer e vai crescendo até o seu porte ideal. Lá no Salmo, verso 1, depois que o verso 1 e verso 2, bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que não se detém no conselho dos ímpios, aquele que não se detém, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí no verso 3 o salmista diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Jeremias 17, verso 7 e 8, Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Mas também impressionante o texto do Salmo 92, verso 12 a 15, quando o salmista diz que o justo florescerá como a palmeira.
Ele crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, nele não há justiça, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que nós aprendemos com esses textos e tantos outros mais da palavra de Deus é que eu e você precisamos ser árvores plantadas no reino de Deus. Nós não podemos ser ervas daninhas, infrutíferas. Nós não podemos ser como pragas sobre a terra, mas devemos, eu e você, sermos plantas que produzem para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então cabe a nós essa reflexão: eu sou ou eu não sou uma árvore plantada por Deus nesse mundo, ou será que eu sou apenas erva daninha, uma praga neste mundo que não serve para nada? Então esse é o primeiro estágio desse crescimento misterioso do reino de Deus, a questão da erva. O segundo estágio é o estágio da espiga. A espiga, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é prova de que a planta atingiu o estágio inicial de produção, e a espiga que representa a santificação da nossa vida, o abandono dos nossos pecados, a pureza da vida que nos habilita a produzir os frutos esperados por Deus na nossa vida. João 15,16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, a fim de que o fruto permaneça, e tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vão receber. Então o pecado, ele nos impede de servir a Deus de maneira aprovada e frutífera. Então eu e você devemos ser espigas santificadas nessa planta do reino de Deus, para que venham os grãos e venham com abundância, através de uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Mas temos o terceiro e último estágio desse crescimento progressivo do reino de Deus, que é o grão cheio na espiga, conforme o versículo de número 28. Meus amados irmãos, como já dissemos, o reino de Deus, ele é presente aqui nesse mundo, e ele é presente desde a semeadura até a colheita dos frutos. É o reino que já veio e é também um reino que virá. É o agora e o ainda não, o reino que começa apenas com um pequeno embrião e se torna uma espiga cheia de grãos para a glória de Deus. Os grãos que não existiam passam agora a encher toda a espiga. O reino outrora oculto agora é totalmente manifesto, diz a palavra de Deus. E segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o crescimento e a maturidade dos grãos ilustram a perseverança da obra de Deus em nós. Paulo diz claramente em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que nós aprendemos com Paulo nesse texto é que aquele que nasce da divina semente do Evangelho, ele se converte, nasce de novo, ele cresce até chegar à maturidade e será um fruto maduro a ser colhido por Deus, conforme o verso 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sabe o que nós aprendemos aqui? É o seguinte: Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós. Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não venha se compadecer do filho do seu ventre, mas ainda que ela viesse esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não desiste de nós. Por mais que você tenha o seu coração duro, incrédulo,
que não se quebra, que não se inclina para Deus. Deus pode providenciar uma situação, quem sabe, uma enfermidade, uma tragédia, uma adversidade que você não espera, até quebrantar o seu coração, para que você reconheça que é um pecador miserável e que precisa de Deus, da graça de Deus, da salvação em Jesus, e você vem então, se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus não desiste. E a colheita, no verso 29, revela exatamente a vitória final do reino de Deus. Marcos capítulo 13, verso 26 e 27, diz o texto: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A volta do Senhor Jesus Cristo será o dia mais glorioso da história da humanidade, e ele está prestes a acontecer a qualquer momento. E essa vinda do Senhor Jesus para implantar eternamente o seu reino será também a maior de todas as colheitas da história, porque ele recolherá para si, para o seu reino eterno, todos aqueles que creem nele nessa vida como Senhor e Salvador. Mas eu quero, antes de concluir essa mensagem, trazer algumas aplicações práticas para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, quero perguntar para você: qual o reino que cresce dentro de você hoje? O reino de Deus ou o reino das trevas? Não tem meio termo. Ou o reino de Deus cresce na sua vida, ou o reino das trevas de Satanás cresce na sua vida. Não existe meio termo. Se você tem vivido no reino das trevas, clame ao Senhor Jesus Cristo, peça socorro a Ele, peça perdão a Ele, entregue a sua vida a Ele. Colossenses 1,13 diz que Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Segunda aplicação: você que um dia recebeu a semente do Evangelho, e essa semente germinou em você, e fez de você uma planta no reino de Deus, quero perguntar para você também: você tem sido uma planta frutífera ou uma planta estéril? Tem produzido para o reino de Deus os frutos que Deus espera de você? Você tem sido também um semeador das boas novas? Há muito solo a ser semeado neste mundo, muitos corações que precisam ouvir a palavra de Deus. Então aproveite ao máximo as oportunidades que Deus te dá para compartilhar o Evangelho com aqueles que não conhecem Jesus ainda como Senhor e Salvador. Terceira aplicação: não fique preocupado por não ver nenhum fruto da sua semeadura. Pastor, eu falo, eu prego, mas ninguém reage. Não há fruto de conversão, não há salvação de ninguém, apesar de tanto que eu prego. Não desanime. Não fique preocupado por não haver fruto da sua semeadura. O que importa é semear, o que é necessário é semear. Então continue semeando. A conversão dos corações, a salvação das almas, o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus, não é a sua competência, mas é competência de Deus. Quarto e último lugar: quando o Senhor Jesus voltar, você será um fruto maduro, colhido por Ele ou não? E a pergunta que eu faço para finalizar essas aplicações: você está preparado ou não para a volta do Senhor Jesus Cristo? Esse reino é presente, é um reino provisório, é um reino passageiro. Então quero dizer para você: aproveite o tempo nesse reino presente, enquanto Deus te dá vida, para andar com Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para cultuar a Deus, para glorificar a Deus com a sua vida, e assim então você se prepare para viver no reino eterno de Deus, que está muito próximo de ser estabelecido com a volta breve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem da palavra de Deus: o crescimento misterioso
do reino de Deus? Primeiro, é precedido pela semeadura da palavra de Deus. Em segundo lugar, não é competência dos semeadores. Não somos nós que fazemos a igreja crescer ou o reino de Deus se expandir. E esse crescimento misterioso acontece de forma progressiva. Primeiro a erva, depois a espiga, e depois os grãos cheios na espiga, para a honra e para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.